Queridos, pastor Luiz Fernando Cardoso, ele é pastor da Igreja Metodista da Sexta Região, em missão na Inglaterra, né? Ele vai falar um pouco mais dessa experiência na Inglaterra, mas ele está hoje numa cidade ao lado de Manchester, já é norte da Inglaterra, no noroeste da Inglaterra, e eu tenho certeza que Deus tem agido poderosamente por meio da vida dele. Pelo menos duas, né? A Rose e a Zenai tiveram no concílio e puderam ouvir um pouco da experiência. Deus tem feito maravilhas lá. Junto com o pastor Luiz Fernando está aqui o Brad. Brad é lá da igreja, né? Veio acompanhar essa viagem, também um estilo de viagem missionária para ele, né? E o Brad vai estar ouvindo a aula em português sem entender absolutamente nada, não, muito pouco, né? Mas ele está passando por algumas igrejas e é bênção. O testemunho dele também vocês vão ouvir no final de semana e o coração de vocês vai ser impactado, né? Um sujeito que teve um toque de Deus poderoso. Então, sem mais delongas, a palavra é sua. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Boa noite, graça e paz, queridos, tudo bem? É uma alegria tremenda estar aqui com vocês. Como o pastor disse, sou o pastor Luiz Fernando, pastor da Sexta Região lá na Inglaterra, já há 9 anos e meio. Então, tem sido uma bênção e tem sido um desafio. Bênção porque nós temos visto muitos frutos, mas desafios porque nós lidamos com culturas diferentes, pensamentos diferentes, um lugar onde o evangelho, na mentalidade da maioria das pessoas, já passou. Como um grande número de pessoas já sabe, a Inglaterra é considerada um país pós-cristão, e nós vamos entrar nisso daqui a pouco, né, o que isso quer dizer. Mas Deus tem dado muita graça. É uma alegria poder vir com o Brad e poder rodar com o Brad aqui em algumas igrejas, podendo dar o testemunho dele, ver o que Deus está fazendo na vida dele. O Brad é fruto daquilo que Deus está fazendo na Inglaterra, o renovo que Deus tem trazido a alguém que está caminhando com Deus e está com a gente 1 ano e meio já. Então, é grande bênção. E queridos, eu sou pastor, né? Eu gosto sempre de deixar isso no começo de qualquer aula que eu dou, qualquer coisa que eu vou fazer, eu gosto de sempre falar isso. Eu sou pastor, eu sou missionário, e muito da minha aula que eu vou dar hoje e amanhã, vocês vão ver que em alguns momentos eu vou estar pregando em vez de ensinando com mais calma ou qualquer coisa. Mas eu gostaria de deixar algo bem claro também. Eu não tenho pele sensível, então se você não entender algo que eu falei, levante a sua mão, pergunta, eu vou tentar explicar o que eu estou querendo dizer. Se não estiver fazendo sentido, fala, a gente para, explica, conversa, porque é para isso que nós estamos aqui. Não entende? Não adianta nada eu estar falando aqui e quando a gente for embora, a gente pensar assim, mas e daí? O que ele quis dizer? O que será que ele falou? Falou e não falou nada, né? Isso não interessa. Eu quero que a gente possa sair daqui entendendo que Deus quer ganhar a cidade aonde você está através da sua vida. Deus quer mudar a história de Londrina, de Cambé, da onde quer que você esteja, através da sua vida. Você faz parte do plano de Deus, você faz parte do sonho de Deus, amém? Se nós não estivermos com isso no coração, não vai adiantar. Você pode ter o que você quiser ter de conhecimento, queridos, de informação, aliás, que não vai mudar nada. Lembra que depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, talvez a pessoa que mais tem informação é o próprio Lúcifer, mas não muda nada, porque é informação vazia. Não adianta ter informação vazia. Deus nos chama para ter uma fé viva, um conhecimento prático, vivo, que nos leve a caminhar com Jesus. Eu fiz faculdade aqui na UMESP, fiz mestrado lá no Cliff College, na faculdade de Manchester, e estou fazendo um PhD lá em Cambridge. E tudo isso só serviu para uma coisa:
para me mostrar que conhecimento, que eu tenho aula com pessoas que são pós-doutores em estudos wesleyanos, e você vai ver a vida da pessoa está mais destruída do que quem nunca ouviu falar de Jesus ou de Wesley. E você fala, como pode isso? Pode, porque Jesus nunca falou que a gente ia ser salvo por conhecimento. Nunca falou, lê bastante, vira uma enciclopédia ambulante e nunca mais você vai ter problema. Não é assim. Lê 2 livros da Bíblia seguida e é batizado no Espírito Santo. Não é assim que funciona, né? Quer pregar bem? Chega na frente e lê o livro, o Salmo 119 inteiro, você vai ver a unção. Não é assim que funciona. O que Deus nos chama é para caminhar com Ele. Então hoje eu quero deixar algo bem firmado desde o começo. Tudo que for falado aqui é para dar honra e glória a Deus, é para gerar fruto, é para que o nome do Senhor seja glorificado, para que você possa ser uma melhor missionário, pastor, dentista, bancário, policial, o que quer que você for. Porque a grande pergunta não é se você vai ser full time ou não, se você vai ser tempo integral ou não na obra, porque, queridos, esse tempo já passou na vida da igreja. Todo mundo é tempo integral na obra. Alguns são tempo integral como dentista, e glória a Deus por eles, porque eu não consigo ganhar algumas pessoas, eles conseguem. Tem gente que vai ser tempo integral na obra como pastor, outros vão ser como mecânicos, e glória a Deus pelo que é que você seja. Mas Deus nos chamou para fazer missão, e missão na cidade, no contexto aonde Ele nos colocou. Obrigado, pastor Flávio, pela oportunidade. O pastor Flávio tem meu imenso respeito, é um amigo que Deus aproximou a gente, e recentemente esteve lá liderando o semestre na Inglaterra, e foi uma grande bênção. Fizemos o primeiro semestre bilíngue e eu achei que ia ser complicado, mas foi uma grande bênção, pessoas tocadas, foi muito bom. Então vamos começar a falar sobre missão urbana. É isso que eu estou aqui para falar, de hoje até amanhã. E eu queria que você prestasse atenção de novo e já adiantar uma coisa que eu sei que é preocupação de todos, ou de quem tem que fazer trabalho. Queridos, tem um trabalho que eu vou pedir para quem está fazendo semestre, mas eu gostaria de pedir para quem não está fazendo semestre também, tá? Se você veio para estar hoje e amanhã com a gente, amém, eu gostaria de pedir que você fizesse esse trabalho. É simples, amanhã eu vou passar ele por escrito para o pastor, ele passa para vocês. É o seguinte, você vai pensar, orar, refletir sobre um grupo de pessoas que você ainda não se aproximou para ganhar para Jesus. E você vai escrever no máximo em uma folha A4 uma ideia, um projeto simples, mas uma ideia, um projeto de como você faria para ganhar, se aproximar, caminhar com esse povo e apresentar Jesus para esse povo. Amém? Esse é o trabalho. Uma folha de A4, frente. Pastor, mas isso é muito fácil, a gente está acostumado com um monte de trabalho. Mas esse trabalho você vai imprimir, ou vai mandar para o pastor, ou para mim, como é que for funcionar. Mas a outra cópia, se você está na igreja que tem um pastor titular, você vai entregar para ele, tá bom? Deixa o pastor titular saber o que Deus está trazendo no teu coração, porque pode ser que tenha coisa maravilhosa vindo aí. Mas para nós falarmos de missão urbana, então isso para deixar claro, eu sei que muita gente está preocupado, pastor de trabalho, é isso. Então, para a gente começar a falar de missão urbana, vai conseguir, beleza? Nós vamos ter uns slides para ajudar a gente, mas eu gostaria que você e que nós pudéssemos ter alguns conceitos claros. Porque não tem como falar sobre missão, não tem como falar sobre missão urbana, se nós não entendermos alguns termos, e alguns termos que vai ficar, e que nós vamos falar de forma corriqueira durante essa aula, durante esses 2 momentos que nós vamos estar juntos. Pode passar o próximo, por favor? Então, os termos que eu gostaria que você prestasse atenção, e só eu gostaria de forma breve que nós entendêssemos o que quer dizer e o que é.
O primeiro deles é o seguinte: o que é cosmovisão? E o porquê que é importante entender num curso de missão urbana o que é cosmovisão. Deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui já ouviu esse termo, cosmovisão, antes? Bastante gente, glória a Deus. Isso aí. O que é cosmovisão então, queridos? Cosmovisão é primeiramente a lente que você usa para enxergar a realidade. É a sua cultura, os seus valores, o seu entendimento, tudo aquilo que você recebeu dos seus pais, tudo aquilo que você recebeu desde criança, tudo aquilo que está dentro de você tem uma lente, igual quem usa óculos. Através da lente você consegue enxergar muito melhor. Nós temos uma lente, mas não sabemos que temos. Sabia disso? Ninguém sabe ou consegue identificar sem treinamento a sua própria cultura. Você só consegue ver a sua própria cultura se você passa tempo fora da sua cultura. Aí você começa a entender. Como eu falei no concílio, para aqueles que estavam lá ouviram, algumas coisas que eu acho muito 10 de nós brasileiros, né? O brasileiro chega para o outro e fala: ó, fique em casa. E se a pessoa fica em casa, ou se sentindo em casa, a gente fica bravo. Olha que pessoa folgada, rapaz. Chegou em casa, arrancou o sapato, pôs o pé na mesinha, comeu o meu pudim, tomou minha coca. Que isso, faz meia hora que está no banho, acho que está em casa. Mas não foi isso que a gente falou a hora que chegou? Fique em casa, a casa é sua, abre a geladeira, né? E algumas vezes é isso mesmo que a gente não gosta depois, né? Outras coisas, né? O brasileiro é o único povo no mundo que vai dar beijinho e encosta bochecha com bochecha. Isso é muito legal, porque você vai para outros países, chega a dar um arrepio na alma, porque Portugal, eles dão aquele 3 beijos, mas é aquele beijo que chega e vai embora, ou chega a passar um lenço depois, né? Ou você vai na Rússia, por exemplo. Quem já foi para a Rússia aqui? Você chega no norte da Rússia, todo mundo se beija na boca, de selinho. É a coisa, entendeu? Eu fui para a Sibéria uma vez, queridos, e fui pregar lá numa conferência, e eu confesso que eu já andava assim com a mão dura. Assim, ninguém vai chegar perto de mim. A pessoa vinha, amém, que fica aí, não veio não. Porque a pessoa chegou, ela dá beijinho mesmo, e Senhor, me dá paz e rapidez para correr, porque ninguém vai fazer isso comigo não, entendeu? Agora, isso é o que? É nossa cosmovisão. A gente não vê que tem, nós não vemos que isso é a nossa cultura, que esse é o nosso jeito de ver, mas tudo que alguém fala, tudo que alguém faz é traduzido por essa cosmovisão e chega para nós de uma forma. E tudo que a gente fala passa por essa cosmovisão antes de sair da nossa boca e sai da nossa boca. Olha que coisa. Por isso que você coloca 2 pessoas de famílias diferentes num relacionamento chamado casamento e dá problema. E dá muitas conversas íntimas maravilhosas, dá aquela comunhão intensa, não é briga, é comunhão intensa, né? Por quê? Porque eu tenho a minha lente, você tem a sua. Eu falo uma coisa, você entende outra, e você diz uma coisa e eu entendo outra. Mas como se a gente está falando a mesma língua? Porque eu tenho esse raio chamado cosmovisão, e você tem esse negócio chamado cosmovisão. É como você vê. Pastor, tem como mudar a cosmovisão? Claro que tem. Tem como ajustar a cosmovisão, mas tem coisa que sempre vai chocar. E com o tempo, você pode mudar. Eu estou na Inglaterra há quase 10 anos. Antes disso, morei nos Estados Unidos por 2 anos e tal. Para mim, hoje, eu nunca vou me sentir totalmente em casa em nenhum lugar, porque eu sempre vou ser alguém de fora em qualquer lugar que eu vou, depois de 10 anos fora. Contudo, talvez aonde eu mais me assemelhe hoje, eu me identifique em partes da minha vida, são em diferentes lugares. É engraçado, na vida profissional, na igreja, em tudo mais, o lugar que eu mais me sinto em casa é na Inglaterra.
Mas é na igreja metodista? Não, é na nossa Connect. É o lugar onde eu me sinto mais à vontade. Quando vai pensar em vida social ou qualquer outra coisa, até hoje eu me sinto muito em paz quando eu vou para os Estados Unidos. Porque eu gostei demais, morei lá 2 anos, vou direto, é lá que... Agora, quando pensa em outras áreas, não tem como, é o Brasil que é o melhor lugar do mundo. Mas, por exemplo, uma cosmovisão que mudou. Reunião. Se a reunião é marcada para as 7 horas, que horas que o inglês chega para a reunião? 15 para as 7. Por quê? Se você chegar às 7, você está atrasado. Se você chegar 2 para as 7, você vai estar atrasado. E eu aprendi isso com várias críticas. Meu chefe olhava para mim e falava assim: como é que você vai começar uma reunião sem saber como eu estou? Você vai negociar coisas comigo, nós vamos discutir coisas, você não sabe se eu estou bem, você não sabe se eu estou nervoso. Como é que você vai receber uma crítica minha se você souber que eu passei o dia inteiro com a minha esposa no hospital? Não vai ser com muito mais graça do que receber uma crítica minha sem saber de nada? Falei, puxa, é verdade, faz sentido. E outra coisa, você tem que fazer o seu chá, ele falava para mim. Faz seu chá, pergunta como é que eu estou, minha família está, a gente senta e começa a reunião. Às 7 horas a gente começa a reunião. E reunião tem hora para começar e hora para terminar. Esse negócio de que horas começa, às 7, que horas termina, quando Deus quiser, não funciona com o inglês. Gente, reunião da clã, das 7 às 8h15, é assim que eu marco. E 8h15, o que a gente faz? Encerra. E se não acabou o assunto? Encerra. Deixa para a próxima. Pastor, mas isso nunca ia funcionar. Não funcionou na primeira ou segunda. Depois o povo começa a reduzir o tanto que fala. Começa a ser muito mais prático. Por quê? Porque sabe que vai acabar. Então isso que eu estou explicando para vocês é o quê? É a cosmovisão que cada um tem. Se tiver um inglês te chamar para uma reunião na Inglaterra e você chegar às 7, ele vai falar assim: a pessoa está atrasada, mas aconteceu alguma coisa. 7h05, ele vai ficar, tá, primeira vez, não vai acontecer de novo. 7h10 ele vai estar nervoso. 7h10 ele já vai estar nervoso. Ele vai falar assim: viu, você sabia que era às 7? Nem ligou? 7h15 ele vai embora. Pastor, mas se encontrar ele na porta às 7h15, ele vai falar assim: não, já passou 15 minutos, a gente vai remarcar, a gente se vê na próxima vez. Ah, pastor, mas eles são muito intransigentes. É cultura. Cultura não tem boa nem ruim. Lógico que tem cultura ruim, tem coisas na cultura que são ruins e tem que mudar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu não estou aqui para dizer que uma cultura é melhor, outra cultura é pior. Estou aqui para dizer que existem diferentes formas de ver e de entender a cultura. E o grande problema da cosmovisão é que eu não vejo a minha, mas eu vejo a do outro. Eu julgo o outro pela minha cosmovisão. Eu espero do outro baseado na minha cosmovisão. Eu quero que o outro haja, que o outro se comporte, que o outro fale, que o outro realize conforme o meu entendimento. Por exemplo, ontem, eu e o Brad tivemos a mais interessante das conversas que você pode ter com um estrangeiro. Por que nós jogamos papel no cesto e não no vaso? Né? Garanto que você nunca imaginou que isso ia ser assunto de uma aula. Foi o momento mais amazing da nossa conversa. Remember when we talked about toilet paper and you put on a bean and not in a toilet and all that conversation? E ele não conseguia entender. Ele falava assim: não, mas por que? Não faz sentido, fica ali aquele troço. Cara, porque o cano do Brasil é diferente, então você não joga, você põe ali. Não, mas não faz sentido, fica do lado do seu pé o tempo todo. Eu falo: pois é, cara, mas é assim, por isso que a gente limpa todo dia. E na cabeça dele não entrava. Do mesmo jeito que quando eu vou para a África e vou para as tribos, as africanas não conseguem entender como a gente tem banheiro dentro de casa. Elas riem que elas se matam. Elas falam assim, traduzindo: vocês são muito porco, vocês fazem 2 metros da cozinha. Eu não acredito nisso. E elas morrem de rir. Aí elas chamam as outras assim, olha, e na língua delas, olha só, conta. A gente fala: não, tem banheiro, tá, é 2 metros da cozinha, faz o que tiver que fazer lá, dá descarga, e morrem de rir. Fala: esse povo, esses muzungos, que são os homens brancos, né, são tudo porco mesmo. Por quê? Porque eles vão uns 600 metros
da casa, abre um buraco, faz o que tem que fazer, tampa o buraco, está limpo para eles, vai embora. Não tem nada perto da casa, a casa é um santuário. Quando fala que você faz suas necessidades em casa, para eles é um terror. Eles falam assim: eu nunca quero ir para o seu país, nunca quero ir para o seu país. Jesus, não faz sentido. Por quê? Porque eles enxergam, eles não conseguem imaginar um vaso da forma, todo o sistema que a gente tem. Eles imaginam o quê? A gente cavando um buraco ou fazendo um troço lá, depositando, sei lá o que eles imaginam. Não é assunto para essa aula, mas eles pensam que aquilo ali fica ali e a gente cozinhando do lado. Isso é cosmovisão. Pastor, por que raios a gente está começando uma aula de missão urbana falando sobre cosmovisão? Porque o seu vizinho tem uma cosmovisão diferente da sua. A pessoa do outro lado da rua tem uma visão diferente da sua. Cosmovisão é importante porque missão transcultural não é só na Inglaterra. Missão transcultural às vezes está no vizinho da frente. Missão transcultural foi minha mãe, que saiu de Curitiba 39 anos atrás, foi para Mandaguari 39 anos atrás, e ainda fala com o sotaque de curitibano, não perdeu nada. Porque ela continua dizendo que ela é curitibana, que ela não gosta de Mandaguari. Isso é a visão dela, é a cosmovisão dela. E não adianta, se você chegar falando português de Mandaguari, você nunca ia ganhar minha mãe. Foi ganha para Jesus com um missionário da onde? Araucária, que é quase sotaque de Curitiba. Queridos, por que isso é importante? Porque tem pessoas que não estudaram na mesma escola que você, não viveram na mesma cidade que você, não têm a mesma educação que você, os mesmos valores que você, que compreendem as coisas diferentes, e vai ser muito mais eficaz se você entender que cosmovisão é algo importante para você evangelizar. Os grandes problemas da nossa igreja é que nós temos hoje igrejas que são monoculturais no mundo que é pluralista. Você tem dentro de Londrina centenas, se não milhares de culturas diferentes, mas se você olhar as igrejas, não são tão diferentes assim. Acabam se comunicando com um único povo. E daí às vezes a gente se questiona: por que outros povos não vêm? Porque nós não falamos a língua deles. É isso. Uma coisa muito interessante, levou 4 anos quando eu fui para a ilha. Meu primeiro nomeação lá na Inglaterra foi numa ilha chamada Guernsey. Ficava entre a Inglaterra e a França. Falavam a francês de Guernsey e inglês. E eu cheguei lá, querido, e eu falava sempre: visão, vamos ter visão, a visão de grupos pequenos, a visão disso, a visão daquilo. O que é visão? Em inglês, vision. E eu falava o vision, e todo mundo, ok. Fizemos encontro com Deus, fizemos célula, a célula cresceu. Quando eu estava indo embora, 4 anos depois, uma pessoa sentou comigo e falou assim: viu, agora que você está indo para outra igreja, não fala vision não. Eu falei: mas por quê? Ele falou: cara, Guernsey foi o único lugar do Reino Unido que os nazistas ocuparam. Visão era a palavra que Hitler usava, que justificava todas as atrocidades que ele fazia. Visão para o inglês é um fim em si mesmo. A impressão que dá não é o que a gramática diz, mas o sentimento que gera em nós é que tudo que você quer na vida é uma célula. Não importa o resto, não importa igreja, não importa convertido, não importa nada. O que importa é fazer um grupinho. Fez o grupinho, está feliz, vai para o céu. E Hitler usava isso para justificar coisas terríveis que só vieram depois. Durante esses 4 anos, muita gente estava assim: mas o que vai acontecer depois? O que será que isso vai gerar? Mas será que tudo que ele quer na vida é que a gente vá no grupinho, na casa do outro? Tá bom, eu vou, tá bom, beleza, estou feliz, não tem que fazer mais nada. Mas levaram 4 anos para alguém finalmente vir falar comigo. Você já pensou isso? 4 anos, a minha mensagem não foi ineficaz porque gerou fruto, mas podia ter sido muito melhor.
podia ter alcançado mais vidas, podia ter gerado mais frutos, o Senhor podia ter sido glorificado melhor. Pessoas poderiam hoje estar glorificando o nome de Jesus, mas talvez ouviram e falaram assim: esse cara vem de fora, e Hitler era austríaco, cresceu na Alemanha, tem todo esse negócio, e vem aqui dizer esse negócio, estou fora. Por isso que cosmovisão é tão importante. E cosmovisão, o único jeito de lidar com cosmovisão é a nossa segunda coisa, é se você entende o ministério da encarnação. O que é isso, pastor? Não é reencarnação, tá? Tinha um menino, o Mozanir estava traduzindo, não sei, o senhor estava lá, pastor Flávio? Não era o senhor não. Ele estava traduzindo e alguém falou do ministério da encarnação, e o Mozanirzinho, um rapaz da nossa igreja, traduziu assim: porque nós que acreditamos na reencarnação, eu acredito lá do fundo, está amarrado. Está amarrado, querido. Não é reencarnação, é encarnação. O que é encarnação, ou esse ministério da encarnação? É uma imersão da pessoa na cultura local, se tornando Jesus naquele lugar. Melhor exemplo de ministério encarnacional: Jesus. Jesus era Deus, não é verdade? Estava no céu. Estava no céu, lá no céu o clima é temperado, lá no céu eles, entendeu? Fala a língua dos anjos, tá aquele negócio, tá tudo bom. Jesus veio ser missionário na terra. Com quem que Jesus andou? Com o povo da terra. Em algum momento na Bíblia, tirando o momento da transfiguração, um momento ou outro, você viu Jesus saindo para passear com Moisés e tomar um chá? Ah, eu estou cansado desses humanos, eles falam tudo esquisito. Quer saber? Miguel, desce aí, vamos tomar um guaraná. Não, você não vê isso na Bíblia. Mas o que eu vejo de missionário, tá no lugar, fala assim: não aguento mais esse povo, preciso passar uns 30 dias com os meus. Fala: cara, você não entendeu nada. Você quer ser missionário, os seus é o povo que Deus te deu. Tem que encarnacionar lá. Senão vai ser igual a minha mãe. E eu amo minha mãe de paixão, mas é o melhor exemplo do que não fazer em missão. Eu falo para ela, eu falo: mãe, a senhora enriquece as minhas aulas de um jeito que a senhora não tem ideia. Mas eu não conto como, né? Mas eu falo: a senhora não tem ideia, eu falo da senhora a aula inteira. Eu fui dar uma aula esses dias lá na Alemanha, eu falei para eles, falei assim: gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Minha mãe é o melhor exemplo do que não se fazer se você é um missionário. Entendeu? Por quê? Porque ela não tem um amigo de Mandaguari. Os amigos dela estão aonde? Curitiba. Ela chama às vezes as pessoas de Mandaguari para ir comer cookie na casa dela. O povo não sabe o que é cookie. Eles acham que é a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ninguém come cookie em Mandaguari, né? Mas ela faz. Vamos tomar leite com café e cookie? Oh, mãe, pelo amor de Deus, vamos comer bolo, né? Vamos. Encarnação é esse ministério aonde eu amo o povo de Deus a tal ponto que eu vou viver como um deles. Vou viver como um deles. Vou falar como um deles. Vou fazer o melhor possível para ser um deles. Pastor, isso quer dizer que você vai se anular e um dia você vai virar inglês? Não, eu nunca vou virar inglês. Posso ter cidadania, mas nunca vou me tornar um inglês. Nunca. Um dos erros da encarnação são pessoas que se anulam tanto que elas começam a não gostar de onde vieram e querem se tornar um daquele lugar. É errado, porque você não vai ser aquilo. Mas encarnação é você estar tão perto deles, amar e estar tanto vivendo com eles que apesar de não ser, você se torna. E eles te aceitam. E eles abrem o coração. E eles confiam a ponto de ir com você para um lugar sem saber aonde vai, como o Brad. Você tem a menor ideia. Eu falei para ele: ó, nós vamos para. Ele falou: ah, pastor, onde o senhor for eu vou atrás, é a única coisa que eu preciso saber. Eu falei: então vamos. Isso é o ministério da encarnação. Eu vejo às vezes pessoas que vão: ah, você é missionário no Alasca. Chega lá e só abre igreja de brasileiros, só está com brasileiros, só faz coisa em português. Eu falo: gente, você queria isso, ficasse ali sei lá, aonde você fosse, ficar no Brasil. Porque Deus nos chama para viver um ministério encarnacional. Ó, pessoal, essa é minha esposa de cabelo novo. Glória a Deus pela sua vida, meu amor. Né? O ministério encarnacional é um ministério, querido, aonde nós vamos viver
naquele lugar. A partir do dia 1º de janeiro eu vou estar com um grupo que chama The Message, lá na Inglaterra. E o The Message, o que eles fizeram? Eles selecionaram as 50 regiões mais pobres e miseráveis da Inglaterra. E tem. Às vezes as pessoas acham que não tem. Queridos, eu vi pobreza na Inglaterra que eu não tinha visto ainda. Tem criança passando fome, gente passando fome, tem pobreza, muita pobreza também, só que tem muita riqueza também. Nós temos na terça-feira um lugar onde nós damos comida para pessoas que não têm. Amor, quantos que a gente recebeu aquela vez, quantas refeições a gente já deu, que o Tesco mandou? Não, na vida, no período que a gente está lá, refeições que o Tesco nos deu para dar para as pessoas. Não, amor, ao longo do tempo todo, quantas? Você não entendeu ainda, amorzinho? Valeu, obrigado. Né? Se eu me lembro bem, foi 2.000 e poucas. Então checa, por favor, amorzinho. Então, queridos, a gente já deu mais de 2.000 refeições para pessoas que não tinham que comer, em pouco mais de 8 meses de programa. Por quê? Pessoas estavam passando fome, entendeu? Então o que o The Message fez? O The Message reuniu pessoas que amavam essas pessoas ao ponto de mudar para esses lugares que ninguém queria ir, viver com um povo que ninguém queria viver, deixar os filhos frequentarem a escola daquele povo, naquele lugar, arrumar emprego naquele lugar e ser parte da comunidade como agentes de Deus. Dessas 50 lugares mais pobres do Reino Unido, eles mandaram grupos de 10 a 15 pessoas em cada um deles. Hoje 37 já saíram da lista dos menos 100, já melhoraram. Por quê? Porque aonde a presença de Deus chega, muda. Agora, a presença de Deus chega com quem? Com a gente. Por isso que o ministério da encarnação é tão necessário, queridos. Por isso que na igreja metodista, pastor mora perto da igreja, ou deveria morar perto da igreja. Por isso que na igreja metodista a gente tem que ter relacionamento com as pessoas que a gente está ganhando para Jesus. Porque aquele modelo de, eu vou entrar lá naquele lugar, vou falar de Jesus e volto na semana que vem, não gera tanto resultado. Por que será? Gera algum, mas não gera tanto. Por quê? Porque as pessoas olham para nós e falam assim: você não tem ideia do que eu passo, você nem fala a minha língua. Quantos? 9.000? Ó, gente, em 8 meses, é isso, 8 meses, né, amor? Em 8 meses de coisa nós demos 9.000 refeições. 3.900 e poucos quilos de comida foram dados. Num país de primeiro mundo, numa região de primeiro mundo, tem pessoas que não tinham que comer. Agora, qual que é o ministério da encarnação, queridos? O ministério da encarnação é o quê? Você vai para aquele lugar, você aprende a falar a língua daquele lugar, você caminha com o povo daquele lugar, você aprende as coisas que são importantes para o povo daquele lugar, e você caminha ao ponto de se tornar parte daquela comunidade. Só então o ministério começa. Só então o ministério começa. Eu acho muito engraçado, às vezes eu estou com os ingleses da igreja e eles olham para mim e falam assim: não, pastor, porque nós, né, esse pessoal que está chegando não pensa igual nós. Eu dou risada por dentro, porque eu falo, sou brasileiro, cara, nós, vírgula, né, eu estou aqui de gaiato, um dia eu vou voltar para minha terra. Agora, é legal quando você vê isso, quando você vê que você quebrou aquela barreira do ser de fora. Isso só acontece quando você morre para você mesmo, quando você se torna um, quando você entende que não é o que eu gosto no ministério, não é o meu conforto que importa na missão urbana, não é aquilo que
quero, o que eu penso. O que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Próxima coisa que nós temos que entender é cultura. Por quê? Porque cultura é essa massa que segura todos esses tijolos ali. E eu pus de propósito tudo isso no meio do nevoeiro, porque a gente não enxerga nada disso. Está lá. Quando você chega para conversar com uma pessoa, está tudo isso entre você e a pessoa. Só que a gente não enxerga. O que é a cultura? O bispo João Carlos tem uma definição de cultura, que está num livro, eu gosto muito. Ele diz assim: cultura é um mapa mental. É assim que ele define cultura. Muito bom. Eu também gosto de uma outra definição, que diz que é o quê? São todas as atitudes e pensamentos que um povo faz ou reage de forma coletiva. Então, o que você pensa, da forma que você e o grupo que você está reagem, isso é cultura. Isso é cultura. Eu lembro, brasileiro ama abraçar e beijar, ou abraçar. Quanto mais perto de Curitiba você chega, mais perto você chega de só cumprimentar com a mão. Quanto mais perto de Mandaguari você chega, mais perto de dar um abraço. Não é assim? E eu amo, brasileiro na Europa só se abraça de lado, vocês já perceberam? Vocês já perceberam? Brad, come here. You will help me now. Então, se você é de Mandaguari, o que você faz? Hello, my friend. How you doing? Se você é de Curitiba, are you alright? E se você é da Inglaterra, você chega e fala assim: brasileiro na Inglaterra, tudo bem? Tá bom? Partiu? Tudo já? Thank you. Agora, eu lembro uma vez, eu tinha acabado de chegar lá, isso é cultura, e tinha uma viúva na minha igreja, e meu coração se encheu de compaixão por aquela viúva, porque fazia 30 anos que o marido dela tinha morrido. Ela já tinha uns 90, e a hora que ela chegou na igreja, eu fui lá e falei: minha irmã, pastorzão brasileiro, né? Abri o braço, dei aquele abraço assim, falei: minha irmã, estou contigo. Ela não mexeu a mão, ela ficou assim, ó. Aí eu percebi, né, que ela estava meio dura. Pode abraçar, irmã. Aí ela falou no meu ouvido assim: o último abraço que eu ganhei foi do meu marido, e eu queria que tivesse continuado assim. Aí eu bati no ombrinho: não abraço mais, irmã. Agora, era uma cultura muito específica das ilhas em volta da Inglaterra, que ninguém abraça viúva. Eu não sabia. Quando eu abracei aquela viúva, para ela foi uma violação incrível. Ela se sentiu violentada com o abraço que eu dei no meio da igreja. Eu não tinha a menor ideia. O que você faz com uma pessoa de certa idade que está ali sofrendo? Você vai dar um abraço, você diz que ama, você leva um docinho, sei lá. Lá não era assim. Pastor, mas que cultura ruim? Não, cultura é cultura. É o jeito que o povo aprende a reagir a determinadas coisas. Mas a gente passa vergonha. Quando eu era nomeado pela igreja da Inglaterra, eu servia a igreja da Inglaterra como missionário brasileiro, o que acontecia? Chegava lá, a primeira coisa que as pessoas faziam, iam para minha casa, ou levavam vinho, ou levavam uísque, ou levavam qualquer outra bebida. Ó, pastor, trouxemos para você, tá? Fica firme. Aí eu lembro que a primeira vez eu e minha esposa olhamos para aqui, eu falei assim: esse povo é metodista, rapaz, trazendo vinho. Bom, deixa para o sagu. Aí chegou o próximo, trouxe mais vinho. Eu falei: bom, daqui a pouco eu estou intoxicado de tanto sagu, né? Vamos jogar fora essa... Gente, todo mundo fazia isso. Aí você fala assim: pastor, mas então qual que é o limite que a gente tem que se envolver com a cultura para ser encarnacional? Pecado. Pecado é o limite. A gente se envolve na cultura e entra naquele último ponto que é chamado contextualização, que é você entender a cultura para traduzir a mensagem do evangelho para aquela cultura, e você imerge naquilo, você entra de cabeça naquilo até qual ponto? Até o ponto que vira pecado. Quando a pessoa ou a cultura é pecaminosa, você para e você aponta que é pecado. Eu aceito cultura diferente, o que eu não aceito é pecado com o nome de cultura diferente. Aí não dá. Pecado é pecado, não muda de nome porque a cultura é diferente. Errado é errado, não muda de nome porque é em outro país.
Pecado é pecado e não muda de nome porque nós estamos no século 21. E isso às vezes é coisa que as pessoas tentam passar. Mas aqui é assim, pastor. Que bom que agora tem Jesus, pode ser diferente. Pastor, mas aqui todo mundo já vive assim desde criancinha. Tranquilo, na Somália eles matam desde criancinha, mas se convertem e param de matar, não é verdade? Então vamos parar de fazer a coisa errada também. Vamos começar a viver do jeito de Deus. Contextualização começa quando eu entendo o que é a vontade de Deus, o que é a palavra de Deus e como eu consigo traduzir a palavra e a vontade de Deus para uma cultura aonde as pessoas ainda não entendem ou ainda não entendem da forma que precisa entender. Quer uma maneira bem clara? Norte do Quênia. Norte do Quênia, há 100 anos atrás, os missionários anglicanos foram e eles encontraram um povo muito religioso. Mas eles, o que eles acreditavam? Existe um lago grande naquela região, muito grande, e no meio do lago existiam 3 árvores, que ninguém consegue explicar como é que estava, mas 3 árvores gigantescas no meio do lago. O que a religião deles acreditava? Que aquele lago era a porta do céu, e aquelas 3 árvores era a ligação do povo com Deus. Então o povo fazia sacrifício, fazia um monte de coisa errada, mas aí chegava lá e tinha uma relação com Deus através daquelas árvores. O que os missionários fizeram? Cortaram as árvores. Porque se a gente cortar a árvore, o povo vai parar de fazer isso. O que aconteceu? Começou uma guerra civil no norte do Quênia. Mataram o missionário, todos eles. Mas começou uma guerra civil no Quênia. Por quê? Porque o povo pensou assim: não tem mais jeito. Nunca mais os deuses vão nos ouvir. Nunca mais tem jeito da gente ser salvo, porque o caminho para Deus foi cortado, foi quebrado, foi perdido. E começou uma guerra civil, centenas de milhares de pessoas em guerra civil, tribo com tribo. Por quê? Não tinha mais salvação, não tinha mais jeito, não tinha mais esperança, não crescia mais árvore, estava arruinado. E para eles, se eles não conseguissem se comunicar com os antepassados, a história deles e dos antepassados deixava de existir. O que eles faziam? Eles começaram um banho de sangue. Até que o quê? Até que uma organização, que vocês conhecem, chamada Jocum, que eu acho muito jóia. O que eles fizeram? Mandaram um grupo de missionários negros que pareciam com eles com uma mensagem: realmente cortaram a árvore de vocês. Porque todo mundo que chegava lá, chegava com a mensagem assim: mas a árvore nem era caminho para Deus. Morria. O que eles falavam? Realmente o caminho de vocês foi cortado. Desculpa, mas eu vim falar de um outro caminho, que é o caminho melhor. E esse caminho é chamado Jesus. Olha só, ele fala que ele é a porta. Então, essa árvore, que deixou de existir, agora a gente tem uma porta direto para Deus. Nem precisa mais da árvore. Olha só, é a porta, é a porta. Pastor, mas tinha que ensinar que a porta era do inferno. Isso ensina depois. Você vai querer ensinar que picanha é gostoso para quem nunca comeu? Não tem como, deixa provar a picanha, depois você fala que é melhor que jiló. Entendeu? Pessoa que só conhece jiló, aquilo é uma maravilha. Você gosta, irmã? Glória a Deus pela sua vida, tá? Mas é só um exemplo. Eu acho que eu nunca comi jiló, só sei que é amargo. Mas eu estou feliz com a picanha. Mas gente, não tem como você ensinar que algo é muito melhor se a pessoa não tiver conhecimento, contato, vida com aquilo. Ele chegava e falava assim: deixa eu te mostrar esse caminho melhor. Deixa eu mostrar a porta, deixa eu mostrar que você pode conhecer Jesus, e Jesus é o que você precisa para chegar a Deus. Adivinha o que aconteceu? Milhares de pessoas foram salvas. Hoje o nosso ministério é ir nessas tribos e plantar igrejas, e já plantamos mais de 25. Mas quando a gente chega, mesmo esse povo que não tem igreja, não ouviu falar de Jesus, eles sabem, porque as tribos que conversam, que tem uma alternativa para a árvore que foi cortada. Nosso trabalho hoje é só falar: essa alternativa é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E daí você vai falando de Jesus. Depois de uns 2 dias eles nem lembram mais da árvore.
porque é Jesus que é o fundamento. Então, qual que são os passos para uma contextualização do Evangelho? Em missão urbana você precisa contextualizar o Evangelho o tempo todo. Primeiro, aprenda da cultura que você vai entrar. Não faça pressuposições rápidas. Pior coisa que tem é quando alguém acha que entendeu a cultura e começa a falar, então isso é isso. Fala, não tem nada a ver. Às vezes estraga o trabalho. Segunda coisa, depois que você conheceu a cultura, você faz uma ponte do Evangelho com a cultura que a pessoa vive. Terceira coisa, você ensina a pessoa a se afastar do pecado e correr para viver o que Deus tem para elas. Amém? É isso. Se a gente entender isso, você já entendeu a base, você já entendeu quase um ano de mestrado de missão. Se você entender essas coisas aqui. Por quê? Porque isso é a coisa que mais faz missão ser ineficaz. É quando a gente corrompe essas quatro, são os 4 eixos da missão. Se a gente entender, tá. Primeiro, a cultura. Segundo, fazer uma ponte da cultura com o presente, com aquilo que significa agora. E o terceiro é a gente então dar o poder, equipar, né? Conseguir encorajar, equipar, abençoar as pessoas para viver a vontade de Deus hoje, fugir do pecado. Amém? Entendendo isso, entendendo o que são essas 4 coisas, nós podemos começar a falar de missão urbana. Por que missão urbana é importante? Que se a gente for ver, no ano 1700, menos de 2% da população mundial vivia em regiões urbanas. Sabia disso? Só Beijing e Londres tinham populações com mais de 50 mil pessoas em 1700. Hoje, mais de 70% do mundo vive em cidades. E está crescendo. E vai crescer mais. Por que isso? Porque tem o êxodo rural, tem tudo aquilo que a gente já aprendeu. É um momento fascinante para a história do Evangelho. É um momento único. Único. Sabe uma coisa que os crentes descobriram há pouco tempo, há alguns anos, mas eu escutei isso há uns 15 anos atrás do Henri Cristo. Você nunca achou que ia ser falado na sua aula algo do Henri Cristo? Mas eu estava vendo, sabe aquele dia que você não tem o que fazer? Eu estava vendo uma entrevista do Henri Cristo. Não gosto, tá, gente? É errado. Por favor, fuja, nem assista a entrevista do Henri Cristo. Mas eu estava assistindo aquela entrevista dele. E uma coisa me chamou a atenção. Ele falou assim: o pessoal não entende, mas a internet não é má. Aí o entrevistador estava tentando tirar sarro. Mas Henri Cristo, a internet tira o povo de você. Ele falou assim: aí que você se engana, todo olho vai me ver através da internet. Rapaz, eu nem lembro o que ele falou depois, porque não gosto. Mas você já parou para pensar isso? Todo olho vai ver Jesus através da internet. O tanto de pessoas que se convertem hoje através de internet, através de TV, através de outras coisas, é muito maior do que você colocar Billy Graham, Pastor Flávio e todos os outros grandes pastores aí da história junto, tudo que eles fizeram. Entendeu? Hoje existem oportunidades gigantescas porque nós estamos cada vez mais urbanos. Agora, você sabe uma coisa que é muito engraçada? A Bíblia foi escrita, principalmente o Novo Testamento, em centros urbanos, em sua maioria. Paulo é chamado, tem N.T. Wright, que é um dos grandes teólogos de hoje em dia, ele diz assim: Paulo foi um missionário urbano, um teólogo urbano, escrevendo para pessoas que tinham uma ideia mental, um mapa mental urbano. Então aí, mesmo que foi desenvolvido no momento, no mundo, onde não existiam tantas grandes cidades e muito diferentes dos que tem hoje,
Muito do que Paulo fez e o Novo Testamento foi feito, a próprio desenvolvimento da igreja no primeiro século, em volta de Jerusalém e tudo aquilo ali, queridos, foi se dado dentro de um contexto urbano. E daí vem séculos depois disso, que a única pessoa, não a única, mas talvez a mais relevante que a gente vê depois escrevendo uma teologia mais urbana foi Calvino. Todos os outros, inclusive Wesley, o que escrevia era sempre num contexto rural, num outro contexto. Fala, pastor, mas por que é relevante? Porque se você parar para pensar como o movimento de Jesus aconteceu o movimento de Jesus, que até aquele momento era baseado no templo. Vem para mim, povos. Depois de Jesus, o povo começa a ser espalhado. Pastor, mas então eles saíram das cidades? Não, queridos, eles foram em todos os cantos das cidades, e isso começou a espalhar para o mundo inteiro, de cidade em cidade, de lugar em lugar. Eles mudavam de um lugar para o próximo, espalhavam a mensagem, para o próximo espalhavam a mensagem. Ficavam pessoas naquelas cidades, para quê? Para durante o trabalho deles falarem de Jesus. Se você acha, Paulo estava lá consertando rede, alguém conserta a rede no meio da fazenda, ou no meio de uma estrada onde as pessoas passam, ou perto de um lugar onde a pessoa pode comer, dormir? É só a gente pensar. O Evangelho se deu e cresceu de forma explosiva, porque eles se colocaram em lugares aonde mercadores passavam. O Evangelho é um Evangelho que nos leva a ganhar e levar pessoas a conhecerem a Cristo, aonde quer que elas estão, com certeza. Mas é a hora de nós, metodistas, relembrarmos que Deus nos chama para impactar e mudar cidades. Impactar cidades, se envolver, mudar, impactar. Tem uma coisa que eu gosto muito, uma história que eu gosto muito, lá na Inglaterra. E sabe que o Wesley, quando ele começou o ministério dele, depois de um tempo, ele era contra qualquer coisa que fosse pregar fora do templo. E depois convenceram ele, Whitefield convenceu ele através do Sermão do Monte, Deus falou com ele, aquele negócio todo, e ele saiu para pregar e teve uma grande experiência, pessoas se converteram, aquele maior negócio, e foi um monte de coisa acontecendo. E chegou um cidadão chamado Capitão Foy, e se alguém pode falar que é o pai das células, é esse cara, porque antes de Wesley, ele que deu a ideia. E Capitão Foy chegou para Wesley e falou assim: viu, seguinte, você quer ir para esses negócios? Pode ir, eu fico. E eu vou reunindo esses grupos nas cidades, e eu vou nesses grupos coletar um dinheiro para a gente pagando as contas, para a gente pagar o que a gente comprou em Bristol, e esses lugares vão se tornar centros onde as pessoas serão transformadas. Você sabe o que aconteceu? Por causa de Capitão Foy, por causa desses centros que foram se tornar depois as capelas metodistas, a Inglaterra não entrou numa guerra civil. Não foi o Wesley sozinho, foi esse cidadão que a história nem lembra, que chegou para Wesley e falou assim: roda no seu cavalo 55 mil quilômetros na sua vida, que eu vou ficar só cuidando do pessoal de cidade em cidade. Você vai para o campo, você vai para a mina, você vai para onde você quiser ir, eu vou organizando as cidades. As cidades, queridos, quando Wesley já estava mais velho, já estava toda formada a estrutura que depois virariam as capelas metodistas, os povos metodistas. Por quê? Porque tinha esse povo de retaguarda que falava: vai, mas nós vamos organizar, nós vamos gerar esse negócio. Uma oportunidade única. Missão urbana é diferente de qualquer outra. Por quê? Porque pessoas na cidade têm características próprias, e cada vez mais características únicas. Por exemplo, quem escutou essa frase essa semana? Tô sem tempo para nada, a vida está corrida, meu Deus, está uma loucura. Cada dia é mais comum, e o pior, está cada dia parecendo mais bonito falar isso, não é verdade? Eu não sei se eu sou o único, mas às vezes eu me sinto até culpado. Se eu estou um dia mais tranquilo e alguém pergunta: o que você tem para fazer? Eu falo assim: sei, eu tenho que fazer uns negócios aí. Porque eu me sinto até mal de falar assim: não, hoje eu estou tranquilo, não vou fazer nada não. Dá uma impressão assim meio tipo vagabundo, assim, meio ruim.
Agora, o que é isso? Cultura, de novo. E isso está cada dia mais presente no centro urbano. Outra coisa que é muito presente no centro urbano: estudar e nunca parar de estudar. Cada dia mais. Agora estão criando faculdades na Europa só para pessoas com mais de 50 anos. Olha que loucura. Pastor, mas você não acha que isso é bom? Eu acho que isso é maravilhoso. Mas a mensagem que vem junto é o quê? Vai parar de estudar por quê? Aposentadoria? Para quê? Se aposenta do trabalho, aí você vai estudar, aí você vai fazer outros cursos. A mensagem deles é assim: você trabalha para se aposentar, depois vai viver. Aí você faz o curso que você quer de verdade, aí você vai trabalhar no que você quer de verdade. Fala assim, gente, a mensagem é muito perigosa, porque as pessoas não vão parar nunca para fazer somente o que Deus quer. Vão estar sempre para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo. Tráfico, poluição, barulho, custo de vida. Quando a gente pega aquela fila, você está atrás do carro, assim, ó, violência. Isso é só missão urbana. Mas em compensação, as oportunidades que isso traz são gigantescas. De novo, a Jocum tem um ministério em Londres, dentro do metrô. Os caras têm uma igreja, ou um grupo de pessoas, que eles não são igrejas, que se reúnem dentro do vagão específico, do metrô específico, todo dia de manhã. Nenhum outro lugar do mundo você pode fazer isso, que não tenha metrô. Coisa maravilhosa. Igrejas que agora tem muito, né? Eu fui na Alemanha, igrejas, culto, 11h30 da noite. Fala, rapaz, não dá ninguém, você chega a estar lotado de jovem. Porque o jovem estudou, parou de trabalhar, tem turno que vai até 11 horas da noite, o cara sai e vai para a igreja. Cara, que oportunidade tremenda. Pessoas que estão fazendo tipo zumba, sabe que zumba? Com música cristã, e a pessoa vai pregando no meio daquilo lá. Eu com certeza não conseguiria ser um professor, um pastor daquele movimento, mas hoje eles estão fazendo. Não dá para fazer isso e mandar guarigem, ninguém vai. Agora, você pega uma Londres da vida, coloca a aula 1h da manhã, os caras vão, saem de lá cantando, ouvindo, glorificando a Deus. Nós temos que entender uma coisa. Eu sinto muito que por muito tempo o evangelho, teologia e a aproximação para o tema de missão urbana foi sempre negativa. Se você lê milhares de livros que foram escritos, de Este Mundo Tenebroso a qualquer outro que escreveram, era sempre a visão de que missão urbana, você está na garra do cão, fica feliz se sobreviver. Mas eu quero dizer para você que a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Isso é no campo, isso é na cidade. A nossa igreja, povo de Deus, é muito mais forte que qualquer coisa que o inimigo possa fazer. Você é a presença de Deus, você é Naós. Naós é o santo dos santos que Paulo fala. Quando ele fala que nós somos templo, ele fala que nós somos essa presença do santo dos santos. Aonde quer que você vá, o Espírito está dentro de você. Não no campo, não na cidade, aonde você for. Olha que coisa maravilhosa. Então vá no poder do Espírito. Ganhe no poder do Espírito. Chega até aquele grande famoso quadro. Não sei quantos de vocês, estava falando com o pastor Flávio antes, eu não sei quantos de vocês lembram daquele quadro dos dois caminhos. Foi muito famoso na década de 80. Era um quadro que era um caminho bem estreitinho no meio da floresta que levava para o céu, e um caminho largo no meio da cidade que só tinha coisa ruim e levava para o inferno. Qual que é o que está por trás daquilo lá? Quando você olha, no meio da floresta, apertadinho, mas vai para o céu. Cidade é do inferno, né? Essa é uma mentalidade que vem da Idade Média, sabe? Tem alguns teólogos que escrevem sobre isso, que na Idade Média, quando começou a reintroduzir muito forte a questão monástica, né? E eles começaram ao quê? Você quer servir a Deus? Foge da cidade para o mosteiro. Vamos servir numa comunidade monástica. Vamos criar cidades, né? Vamos criar condomínios só de cristão e vamos ficar aqui. Olha, fecha a porta, não deixa ninguém entrar não.
Porque se entrar vai contaminar, então vamos ficar só nós. Daí começou, então você não vê TV, você não pode ir no cinema, você não pode assistir jogo de futebol, você não pode isso, você não pode... Jogo do Corinthians não pode mesmo, viu gente? Eu acho que devia até estar na Bíblia isso. Oi? É, né? Mal, né? Gente, o Brad veio pra cá. Rapaz, não fala nada de português. Chegou em Guarapuava. Ficou 10 minutos com o povo de Guarapuava sozinho. Saiu, comprou uma camisa de São Paulo. Influência. I'm so sad for you, my brother. We'll take him to buy a Londrina shirt tomorrow. Amanhã nós vamos levar ele numa loja que ele quer comprar uma do Londrina. Agora, essa mentalidade do século, lá da Idade Média, aonde para servir a Deus, eu vou me trancar num quarto, eu vou me trancar numa fazenda, eu vou fugir para o mosteiro, essa mentalidade não é bíblica. Jesus nos enviou para o mundo. Vocês não são do mundo, mas estão no mundo. Não falou assim, viu, quer me servir? Foge mesmo, vai para o Himalaia, vive lá o resto da sua vida congelando. Não é isso que Deus quer. Por quê? Porque Ele não quer que ninguém se perca. Deus enviou o Filho dele para alcançar todos, para que ninguém se perca. E por centenas de anos, inclusive hoje na mentalidade de alguns, agora que você é crente, esquece os seus amigos. Foi isso que falaram para mim. Quando eu me converti, cheguei na igreja, agora você é crente, vai fazer novos amigos, vai falar diferente, vai usar roupa nova, não vai mais escutar aqueles CDs. Minha mãe, olha minha mãe na aula de novo, minha mãe entrou com um martelão, eu tinha um monte de CD do AC/DC, do Kiss, ela foi quebrando tudo, e foi pedaço de CD para tudo que é lado. Agora você é crente, agora você está num monasteiro fora do mundo. Gente, daí você tem crente que não tem um amigo que não é crente. Você tem crente que não conhece ninguém que não é crente. Fala assim, vai ganhar quem? Vai influenciar quem? Aí viram uns crentes que só reclamam. Por quê? Porque perde contato. Eu falo com o pessoal, chega o pessoal igual o Brad, chega na igreja, está se batizando, cara, legal, traz todo mundo. Traz lá. Mas pode, lógico que pode, deve. Deixa de fora não. O que eles gostam de fazer? Eles gostam de jogar bola meia-noite. Nós vamos fazer um time, vamos jogar bola meia-noite. Pastor foi jogar bola com a gente, né, pastor? Foi o melhor goleiro da história da Connect. He was our goalkeeper when we played in Stockport. E foi o melhor goleiro. Mas como é que surgiu aquilo? Tinha um povo que começou a chegar e que não era da igreja, falava um monte de palavrão, só fazia BC, mas gostava de jogar bola. Falei, nós temos um time. Comecei a pensar, sou eu, meu filho, meu outro filho. Já pensei um time, nós temos um time, vamos lá. Queridos, hoje o pessoal está tudo na igreja. A gente não foge do mundo, a gente marcha em nome de Jesus para o mundo. Eu não sou do mundo, mas eu estou no mundo. Porque se eu não estivesse no mundo, eu era um ET, eu não sou. Então você está aqui, vá e ganhe pessoas para Jesus, seja a luz dele.